ligada às 7 alianças. Quarto item e quinto item, a terra e o sábado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós falamos na síntese, no início, sobre todos esses assuntos. O porquê que os judeus queriam a terra, que eles tinham um pensamento terreno, e nós ocidentais pensamos diferente. E dentro de um sentido, cabe outro, porque há muito que se dizer sobre os propósitos de Deus. E mesmo que falemos bastante, será pouco em relação a tudo que Deus tem para expressar a nós. O quarto item fala da terra. Nós já sabemos pelas outras alianças que Deus mudou seu plano e focou numa terra específica, com um povo especial, determinado. E para isso, Deus tinha que tirar o povo de onde estava, do Egito. Falamos dos 430 anos, como se procedeu. E o Senhor os levou diretamente para o deserto. Falamos a dimensão do deserto. Para recapitular, 34.400 metros quadrados, uma área muito extensa, muito grande. E Deus teve um propósito em levar o povo para o deserto. Nós, naquela última aula em que examinamos o livro de Êxodo, nós examinamos bem, versículo a versículo do capítulo 19. E o propósito foi Deus levar o povo ao deserto para, além de fazê-los compreender que eles eram uma civilização que teria conhecimentos e leis específicas, que teriam sua instituição fundamentada em lei e teria sua religião focada num único Deus. O deserto também serviu para Deus provar o coração e a atitude dos homens. Porque só entraria na terra aqueles que fossem havidos por Deus dignos de possuir a terra. Então Deus os provou de diversas maneiras e Deus os testou também. O Deuteronômio 8 fala sobre exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. E fala que Deus no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. É o que diz Deuteronômio 8, eu estou lendo atualmente, no momento, o versículo 16. Mas se nós voltarmos um pouquinho atrás, o Senhor está dando recomendações para possuir a terra. Isso foi feito no deserto. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estado farto, e havendo edificado boas casas habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Então era lembrando o povo do propósito do deserto. Então esse é o propósito do deserto, provar e testar. Aí muitos pensam que só entrou Josué e Caleb. Não, nós falamos na outra aula que saíram cerca de 2 milhões de pessoas. Os antigos prevaricaram, ou seja, negaram a Deus, morreram. E houve os seus filhos, que foi achado perante Deus graça, e eles adentraram a terra. Para você ter uma ideia, Caleb tinha 78 anos quando Moisés faleceu. Moisés faleceu no ano 2708, depois de Adão.
E Josué foi um tipo de Cristo. Moisés representou a lei e Josué foi o tipo de Cristo que fez o povo entrar na terra. E nesse deserto, Deus fez eles compreender algo que foi nos revelado hoje. Alguém se arrisca a dizer qual é a ligação entre Egito, deserto e terra prometida? Mesmo que fale errado, não tem problema. Ligação? O Egito é o símbolo do mundo. E quem era o governante no Egito? É a dinastia de Faraó. Então Faraó representa O adversário. o adversário. Porque ele era o príncipe desse mundo. Então Deus estava tirando o povo do Egito e levando para o deserto. Para ser livre, até certo ponto. Porque Deus não os tirou para ser livre totalmente. Deus os tirou da servidão do Egito. Da escravidão. Mas Deus queria que eles servissem a Deus. Então ele tirou do tipo Faraó, que representa o diabo, levou ao deserto, aonde o Senhor queria, como dissemos, prová-los, testá-los para quê? Para que eles fossem purificados, que é o tipo de nós hoje, e eles servirem a Deus. Servirem. A parte de Moisés, a aliança mosaica, foi muito extensa e muito lenta de acontecer. Muito lenta. Foi um instante de acontecimentos. Não foi um rompante de atos determinados, como foi em outras alianças. Ela já é mais extensa, porque ela já era uma fase intermediária para chegar à graça de Deus. E a terra prometida, nós sabemos, simboliza o reino celestial. Isso todo mundo sabe. Também ele fez atravessar o deserto para dar valor na terra que eles iam chegar, né? Exatamente, para eles provarem, para serem provados e testados. Se não chegava lá, ninguém dava valor também, né? Exato. E Deus deu o que para eles lá no deserto? Aí houve uma mudança. Era Deus trabalhando em segredo. Deus não revelou exatamente o que estava fazendo com eles. Mas Deus fez com eles para nós também. Porque Deus, ele disse que o povo estaria na terra prometida. Mas a terra prometida não era o final. Não era o final. Ah, chegou na terra prometida, pronto, acabou, ponto final. A terra prometida, Deus falava que dali Deus faria desta nação o representante em toda a terra. Para quê? Para que todos chegassem a Deus. Para que todos fossem levados a Deus. E aí o que Deus deu para eles? Conhecimento e prática. O que é o conhecimento? Conhecimento foi durante o período no deserto, Deus deu a eles a lei. A lei, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei em si. Mas a lei não podia ser obedecida na íntegra, totalmente, no deserto. Lá não se aplicava a lei, embora eles a tenham recebido no deserto. Porque Deus fala de coisas específicas na lei, de rituais que eram impossíveis de serem realizados no deserto. E o deserto era um lugar de alienação, totalmente alienado do mundo, alienado dos povos, para eles viverem com o conhecimento, dedicarem-se com o conhecimento e depois, como na terra, praticar. A prática, ela seria mesmo efetiva quando saísse o tabernáculo móvel e fosse preparada uma casa para o Senhor. Mas mesmo na terra, antes de ser feito e erigido o templo ao Senhor, eles faziam todo esse ritualismo. Então, vamos dar um exemplo do conhecimento e da prática. Algo que vocês já ouviram, mas não entenderam o significado porque não teve quem explicasse. Na lei, entre outras coisas, eu quero chamar a atenção para o comer. Para o comer. É que vocês não vão contra as Bíblias, né? Mas eu acho que 14 de Deuteronômio, isso, e deve falar em 11 de
de Levítico deve falar o mesmo assunto, sobre os animais que se devem comer e não. Então, um dos conhecimentos que deveria ser praticado era exatamente esse. Então, ali fala assim: comereis todo animal que tenha unha fendida e que rumina. Vê se é 11. E que rumina. Unha fendida. Os animais que se devem comer e os que se não devem comer. É 11 Levítico? Isso. Por quê? Fala que pode comer os animais que rumina e que tenha... O que é rumina? São os animais que comem e ele volta a boca e continua se alimentando. É a vaca. São os ruminantes. Os animais ruminantes. Ele falou que poderia comer. Mas ele disse também que não poderia comer o gavião, a águia, o abutre, o chofrango, a bufa, e entre outras. E disse que dos animais que têm unha fendida e que ruminam, isso, que tem unha fendida e que rumina, mas que não pode comer, ele deu o exemplo do porco. Mas por que posso comer a carne do boi, que rumina, tem unhas fendidas, e do porco não? Em outro ponto, fala que não pode comer doninha, lebre, coelho. E tem uma parte que eu não achei ainda, mas eu sei que está escrito em algum ponto. Fala até da hiena. Então vamos dar explicação. Deus estava dando conhecimento dos rituais espirituais, do sacerdócio e do que Deus queria para o seu povo. Por exemplo, os que poderiam comer, ele os determinou como limpos. Vamos dizer, a vaca se aproveita tudo. Não é verdade? Tudo. Não tem o que não se aproveita. Até o casco para enfeite se aproveita. O chifre para berrante, do boi, da vaca, o seu leite. E até quando azeda o leite é aproveitado. O rabo da Tudo é aproveitado. Tudo. É um animal manso. Agora, por que, agora sim, né? Sai um pouco do que você está falando, mas por que tem religião que não pode comer o boi, que o boi é sagrado? Porque eles são pagãos. Eles não são cristãos. Eles são pagãos. São pagãos. Aí acredita que o boi é um deus. Sim. Agora, por que não comer o porco? Então vamos lá. Vamos explicar e eu acho que vocês não vão esquecer do que eu vou contar. O porco é o tipo de animal que ele não gosta do seu dono. Ele não quer nem saber do dono. Ele só lembra do dono na hora que ele quer reclamar. Ele fica grunhindo até que você dá comida. O porco. Você deu comida pro porco, ele enche a barriga e vai dormir, não quer nem saber do dono. Não tem afeto nenhum pelo dono. E Deus não quer esse tipo de cristão. Murmurador, que vive reclamando, que vive exigindo, mas não gosta do seu Deus. Quer a benção de Deus. Quer que alguém ore por ele, quer que alguém faça por ele, quer que Deus lhe dê benefício, mas ele mesmo, nada. Está abençoado, tá bom. Então Deus não quer esse tipo. Por isso que ele fala, não coma do porco. Não que o porco em si era um animal imundo. Né? Da lebre. Vocês sabem o motivo, mas não foi revelado que é esse motivo. Não comereis da lebre. Porque a lebre, ela é um tipo de animal, coelho, lebre, que eles são sexualmente, eles têm um apetite desordenado. Em grande quantidade. E muito rápido. Eu sei que é um assunto meio chato de falar, mas é importante nós falarmos, gente, porque não há criança. Entender por que não, né? Não há crianças aqui. Então, a lebre, ela passa horas e horas em ato sexual. Já fizeram uma experiência, chegou a ficar 12 horas numa experiência em ato sexual. Eu só paro quando eu aguento parar em pé, né? Quando não aguenta mais. E a parte genital da fêmea, por causa disso, ela vai se inflamando, ela vai aumentando de tamanho. Então eles são um símbolo da imoralidade.
da carnalidade, dos desejos carnais do homem. Então não coma da lebre. E é por isso que o diabo, nós temos autoridade debaixo do sangue de Cristo para dizer este nome, que não é bonito, mas é preciso ser dito. É por isso que ele instruiu os homens, e pelo menos no Brasil, uma das revistas, se não a mais vendida, é a Playboy. E tem como símbolo a lebre. Por que as coelhinhas? Porque são depravadas. Elas são símbolo da sex appeal, da mulher insaciável. Então é a coelhinhas da Playboy. Isso é um plano diabólico. Contra os princípios de Deus. A doninha. Por que não comer a doninha? Pode parecer estranho para quem vai ouvir. Mas a doninha é um animal que ela concebe o sêmen pelo ouvido. Nossa. E ela gera pela boca. Nossa. Dá luz pela boca. Então vai pelo ouvido e sai pela boca. E Deus fala, não coma a doninha. Você já viu que tipo de crente que é esse? Às vezes nós nos portamos como doninha. É aquele crente que ouve falar de um, já conta para o outro. Tudo que é de ruim, ou tudo que entra no ouvido, já está derramando pela boca. Concebe pelo ouvido e gera pela boca. Fala mal de todo mundo. Ninguém é bom o suficiente. Fica sabendo do fraco de alguém, já corre contar. Fica nos ouvidos de outro, falando mal do comportamento, às vezes até de um irmão em Cristo. E aí ele aprende o quê? Ele aprende muito a falar da vida do vizinho, do irmão da igreja, daquele outro. Mas ele nunca ora. Ele não tem a capacidade de prostrar-se e lembrar daquele irmão. E ver que ele está em situação de grande perigo. Senhor, muda ele, revela-te a ele, transforma ele, ela. Então a doninha é esse tipo que Deus não queria no meio do seu povo. Que bichinho que é? Que bicho que é? A doninha, ela é compridinha. Mas é assim, tipo um pássaro? Não. O que é? Parece um suricato, né? É, isso. Lembra o suricato? É um furão? É, um tipo furão. Tipo furão? Lembra? Então de que mais que eu falei? Eu falei da lebre, do porco, o gavião. O gavião, o abutre, enfim, são aves de rapina. O que é rapina? O que é ave de rapina? São predadores naturais. Pra caça, né? É. Eles não plantam, eles não fazem nada para eles. Eles não fazem nada para eles, só quer o que é dos outros. É, o resto dos outros. É. Vagabundo, Preguiçoso. Ave de rapina. Ave de rapina. Então, era o conhecimento para eles praticarem. Só que o alvo de Deus não é eles ter conhecimento e ter prática. Deus queria algo mais deles. Porque, embora seja importante conhecer os mandamentos e praticá-los, uma terceira coisa aconteceu durante o período do deserto. Deus falava. Nós já falamos sobre isso. Deus falava. Então Deus não queria conhecimento e prática somente. Deus, ele valoriza muito quem ouve o que ele fala. Quem dá ouvido à sua voz, à sua palavra. Glória a Deus. Então, por isso os fariseus erravam perante Deus. Eles obedeciam a lei ali rigorosamente. Conhecimento e prática. Mas, quando veio a voz no corpo de Cristo e anunciou o reino da justiça, da glória, não quiseram ouvi-lo. Chegaram a dizer, esse tem demônio. Deu mais valor para a lei, né? Davam mais valor ao que? Ao conhecimento e à prática. E Deus queria que o povo ouvissem a sua voz. Porque Deus queria se relacionar com o povo. Desde a primeira aliança, relacionar-se com o povo. Não adianta dar uma coisa fria, ordenanças e regras. Poxa, se eu fosse pai de uma família grande
e eu tivesse algumas advertências que eu queria dar para os meus filhos. Poxa, que pai seria eu, né, se eu fizesse um mural de alto a baixo e mandasse imprimir uma gráfica, tudo que eu gosto e o que eu não gosto, e eu não compartilho com meus filhos. Não converso com eles. Então, a obra é relacionamento. O relacionamento com eles não era para ter somente no deserto. Porque o deserto representa um período de imaturidade. Sabe aquele crente que vive pedindo para Deus fazer uma obra? Vive querendo que Deus faça um milagre? Vive em prol de grandes acontecimentos da parte de Deus? Tem uns que chegam por causa dos tais, tem uns que quase não vê obra na sua vida, não vê milagre. E fala assim, santo Deus nem me ama mais. Nossa, aquele irmão, Deus faz tanto milagre para ele, opera tanto na vida dele, na minha, só por Deus, Deus não me ama. Irmão, você é fiel ao Senhor? Pode ter certeza, Deus te ama. E aquele que está atrás do milagre é imaturo e você é mais maduro do que ele. Porque independente das ações miraculosas, dos efeitos astronômicos que Deus faz, você não larga, não deixa, não abandona, não volta para trás, não abre mão do teu Deus, da tua fé, do teu Cristo, do teu ajudador. Por isso que eu dizia que fé naquela aula, fé é esperar e principalmente não alcançar. Porque é fé na pessoa de Jesus Cristo. Então quando você passa pelo deserto, você tem o conhecimento e o que é a prática, ouve a voz de Deus. Você se relaciona com o Pai, sai da imaturidade para a maturidade espiritual. Existe por aí a teologia da prosperidade. É conhecido entre os teólogos. E o profeta Jeremias, ele pregou muito contra essa teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É o jeito que a maior parte dos evangélicos, eu falo como um todo, gente, vive hoje. Muitos acham que a partir do momento que você é cristão, você não pode ter uma doença no corpo. Paulo foi o embaixador de Cristo. E ele era muito enfermo. Timóteo era o homem de Deus. E Paulo dizia para ele, não tomais água somente, mas um pouquinho de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Então, quer dizer, era doente, né? Era enfermo. Você veio para Cristo, você está enfermo e vamos curar em nome de Jesus, porque não tem como. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não é possível. A enfermidade que Cristo levou sobre si foi a chaga mortal do demônio. Foi a ferida satânica que ele cravou com o punhal da maldade e do pecado no nosso corpo espiritual. Cristo veio e nos curou desta doença. Nos curou deste mal. Agora, quando você entende o Senhor, você ama o Senhor, você vive mesmo que debaixo de doença e enfermidade. Você fala como o Senhor Jesus. Eu não quero essa doença. Eu quero ter hepatite? Não quero. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. É como Jesus dizia. Passa de mim esse cálice, Pai. Passa. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Não adianta nós, num corpo carnal, o nosso corpo, ele é corruptível. E Deus falou que ia vestir aquilo que é corruptível, perecível, da incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo será transformado e será glorioso. Então, Cristo veio na carne para na carne condenar o pecado. Então, mesmo nós, na carne, sofremos muitas provações. E é nas provações que nós vimos aqui que Deus testa o seu povo. É bonito ver o milagre? É bonito. É glorioso? É glorioso. Os sinais de Deus
são lindos. Nós oramos sábado aqui, Deus se apresentou de uma forma muito especial no nosso meio. Na oração nós pedimos um sinal para Deus. Se tu está aqui, lembra disso? Se tu está aqui, Senhor, agora, no meio deste povo, vá lá em Itaquaquecetuba. Nós orávamos e falávamos a respeito do irmão Giovanni. Vai na casa do irmão Giovanni e dá um sinal lá. Vocês lembram disso? Uhum. E nós queremos no domingo o sinal, Senhor, se tu está aqui ou não. Bom, gente, para surpresa nossa, porque por mais que a gente crê, a gente se surpreende. Deus ouviu a nossa oração. Se você não está sabendo, eu te conto agora. No domingo, Deus mandou 32 varões na casa dele, enquanto ele estava aqui. Entraram na comunhão, foram orar. Deus desceu com glória, desceu com fogo e batizou 3 almas com a promessa do Espírito E Santo. Deus mostrou aqui que Você lembra da chama de fogo? eu fui tomar banho e eu falei assim, Senhor, nós vamos pro culto à noite, depois os irmãos vêm pra cá pra orar. Eu queria tanto que o Senhor batizasse alguém com a promessa, né? Alguém que esteja pedindo muito, alguém que esteja nos pés do Senhor. Eu queria tanto que o Senhor desse esse sinal, né? Da tua presença na vida dessa pessoa. E fiquei orando com Deus. E aqui, Deus mostrou. O irmão lá no culto contou um testemunho da sobrinha dele que Deus selou ela com a promessa. E ela, se eu tivesse lá, eu ia ser selada. Se eu pudesse ir lá. E Deus mandou uma palavra dizendo que para ele não tinha parede, não tinha lugar, não tinha distância. Aonde está o coração puro, desejoso, ele visita e sela com a promessa. E aconteceu isso. Ele estava no culto, posso contar? Ele estava no culto, que eu já estou contando, desculpa. Ele estava no culto e Deus mandou essa palavra. E ele, na simplicidade dele, ele pensou, nossa, se a minha sobrinha Karen estivesse aqui, hoje o Senhor a selaria. Só que o Senhor foi lá na casa dela e selou ela lá. Na hora do culto, chegou no outro dia de manhã, a irmã dele batendo na porta. Você não sabe o que Deus fez, Deus selou a Karen. Então O dom de línguas. e ele contou esse testemunho, sabe? E aí nós viemos para casa mais desejosos ainda de que Deus fizesse. E foi bonito, porque Deus mostrou na minha oração que Deus ia dar a oração final para a esposa na igreja. Ela dificilmente ora. Deus pediu um sinal para Deus na testemunhança. Deus me revelou qual seria a palavra que se manifesta na igreja. E eu fiquei esperando pelos sinais. Veio a testemunhança, o irmão testemunhou também e falou do Salmo 23. Sou teu pastor, nada te faltará. E depois a palavra foi 34 de Ezequiel, que fala das ovelhas. E é a palavra que Deus tinha me mostrado. E na última oração, falei, agora a esposa tem que orar. E tinha uns irmãos lá que eles são dispostos, viu? Você bobeou, eles estão de boca aberta orando. Os irmãos de fora. E os... São dispostos. E para nossa surpresa, ninguém orava. Ninguém orava. E a igreja de joelho e ninguém orava. Até que eu falei, Senhor, é a Helena que tem que orar. Até que ela abriu a boca e não sabe nem como e orou na igreja. Nossa, eu não sabia. Para confirmação dos sinais de Deus. Eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Tadinha, não conseguia nem terminar. Você terminou Não direito. consegui nem terminar. Eu mesma falei amém. Eu mesma falei amém, porque eu não conseguia terminar. Então esses são os sinais de Deus que nos acompanham. Mas ter maturidade não é falar, eu rejeito essa doença em nome de Jesus. E estou curado e acabou. Não tenho mais. Senhor, se possível, me cura. Mas é a aceitação da vontade de Deus. Tem que a vontade de Deus ser imperativa em nós. E na adversidade, nós amamos e respeitamos os caminhos de Deus e louvamos a Ele, que é Espírito e vida. Por quê? Para nós chegarmos ao dia em que descansamos. Então, o quarto ponto fala da terra que passou pela lei dada no deserto para levar a terra prometida, que era o conhecimento e a prática. Mas o importante era ouvir a voz de Deus. O homem era imaturo e buscou Deus um relacionamento. Para quê? Para o sábado.
houve uma questão sobre guardar ou não guardar, fazer ou não fazer. Hebreus 4, quem tem a Bíblia, livro de Hebreus. É Atos, Romanos, Coríntios, aí passam os livros pequenos, depois de Timóteo, depois de 2 Timóteo vem Hebreus. Diz aqui no livro aos Hebreus, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, apóstolo, acredita-se que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, não tem nenhuma prova concreta. Mas o jeito escriturístico, a narrativa, tem muito a ver com Paulo. Então, atribui-se a Paulo o livro de Hebreus. Ele estava dizendo aqui que entramos no repouso. Só que lá no versículo 9, ele te fala diferente. Eu vou ler em seguida, para vocês terem uma boa compreensão. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, nesse lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Ele está explicando aqui que eles estavam levando ele para a nova terra, a terra prometida. Mas não era o objetivo final. Não era o objetivo final. Por quê? Deus queria dar o repouso para eles. E se Josué, que é o tipo de Cristo, tivesse dado repouso, então não haveria necessidade de quê? Diz o versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Bom, gente, o sábado foi instituído o ano sabático. 6 anos a terra era cultivada. No 7º ano, a terra descansava. Era o ano sabático. E a razão de, supostamente, Paulo ter escrito que resta um repouso, não é aquele repouso na glória. O repouso é ainda aqui na terra. Como? Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º, descansou. Por que Deus descansou? Alguém tem uma noção vaga? Porque ele descansou? Porque ele terminou. Tá. Deus fez o mundo e descansou. Deus não cansa. Deus é inesgotavelmente vivaz. Ele é o vigor da existência. Ele não cansa. Mas por que ele descansou? Porque quando chegou o 6º dia, ele olhou e de todas as coisas que ele disse, está escrito, e viu Deus que era bom. Quando ele viu que tudo que era feito era bom, o sentido de descansar é, está fechada a obra. Está bom. E veja que Deus só chamou de bom, porque excelente é só no céu, só na glória. Mas o sábado tem a ver com isso, com o trabalho. O cristão, ele age, ele se movimenta, ele pratica, ele faz muitas coisas para tentar se ajudar. Nós falamos sobre a Sara, que tentou ajudar a Deus, dando um filho a Abraão. Então, às vezes, o cristão ele faz muita coisa achando que está ajudando a Deus. Então, ele está trabalhando. O dia que ele
que nós falamos agora há pouco, ele se entrega e ele é cativo totalmente à vontade de Deus, aí você vai entender que você não precisa fazer nada novo, você não precisa realizar nenhum grande feito para você alcançar Deus. Quando você entende que é Deus quem faz todas as coisas, você entra no repouso. Vocês entenderam o sentido do sábado? Então a graça, ela veio trazer o repouso. É o Espírito Santo quem dá causa ganha para nós. É o Espírito Santo que, através da oração feita a Deus, pela intercessão no nome de Cristo, que rogamos sobre os nossos problemas emocionais, físicos, sociais, profissionais, familiares, médicos. Nós rogamos a Deus e descansamos. Se eu estou doente, estou descansado no Senhor. Porque se Ele, como Deus, quisesse me curar, já o teria feito. Ou o fará. Ou se Ele permite que eu passe pelo processo da medicina, Ele também me provará. Porque o processo pela medicina é sofrível, é doloroso. É incisão, é corte, é um período de descanso, convalescência, é uma infecção hospitalar. Ora, diz a palavra que a chuva cai para todos, assim como cai na terra do ímpio, do injusto, cai na terra do justo. Assim mesmo, as coisas boas sucedem aos ímpios e sucede aos justos também, assim como as más. A diferença é que o cristão, ele encontra o sábado, o dia do repouso. E alguém exige que tem que guardar o sábado. Então vamos ver o que diz João 5. É o livro do Evangelho de São João. Jesus declara-se Filho de Deus, igual ao Pai. Livro de São João, capítulo 5, versículo 17. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque só não quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Cristo de Deus, enquanto ele foi até os 30 anos, apesar de ele ter pregado aos 12 anos no templo, mas até os 30 anos, ter sido um homem carpinteiro, porque ele trabalhava na carpintaria com seu pai, a partir que o ministério de Cristo já não era a pessoa de Jesus, já era a pessoa do Cristo. Ele foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Que começou o ministério de Cristo, que perdurou por 3 anos, o Cristo trabalhava no sábado. Mas ele estava apontando para o repouso do sábado. Ele trabalhava até agora como Pai, para dar o que a nós? Repouso no Senhor. Descanso no Senhor. E se nós tivéssemos que falar sobre isso, nós falaríamos muito o que é descansar no Senhor. O que é repousar. Vocês estão compreendendo bem a temática de hoje? Né? Tá dando para assimilar bem, irmãos? Eu anotei Filipenses 2:3 também. Lembra que nós falamos do descansar no sábado? Que é o sábado, que não é o sábado do dia terreno, é o descanso no Senhor? Diz aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera, ou seja, trabalha, em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem entendeu isso? Que é Deus que opera segundo a sua vontade? Ele está tranquilo, meu irmão. Você não recebeu o que você queria? Não alcancei, não atingi essa meta, Senhor. Aquilo que eu esperava da tua mão não veio. Aquela cura que eu acreditei que tinha acontecido, o que ia acontecer, não chegou. Não, descansa no Senhor, porque o querer fazer está nele. Então Paulo dizia, resta ainda um descanso. E dizia para um povo que estava inquietado. Um povo que estava
como um porco, reclamando, exigindo. Então Deus os ensinou e revelou a Paulo esse mistério. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, o ele querer e ele fazer. Há coisas que ele quer, porém não faz, e ele é Deus, e eu vou exigir dele alguma coisa? Não posso. Eu só tenho que dizer, Senhor, sou-te cativo por vontade. E uma das partes da lei era sobre o escravo. No ano jubileu, todas as terras que haviam sido compradas eram devolvidas. Todas as dívidas eram perdoadas. E todo escravo, ele era solto. Você me serviu. Vamos supor que ele nasceu na casa da servidão. Ele está com 50 anos de idade. Ele era livre. Ele não é mais escravo. Mas o que acontecia com muitos escravos? Não sabia viver mais, né? Livremente. Outra, também. Muitos eram tão bem tratados e viviam tão bem, se sentiam tão Isso família, ficar, né? que preferia ficar. Só que a liberdade era para sempre. E o ficar, depois de 50 anos no jubileu, era para sempre também. Então furava-se a orelha. O furar a orelha, colocava-se um objeto na orelha. Significa que era escravo. Aí alguém tira suas conclusões. Era escravo. Furava-se as orelhas. Então eles eram cativos. Em vez da liberdade total, eles eram cativos. Por vontade. Eu disse que aqui Deus não queria dar totalmente, serem livres totalmente. O deserto só serviu porque o deserto era um lugar que não tinha distrações. Não tinha distrações. O povo não se distraía com nada. É areia, 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 areia e pronto. Era um lugar. Sol e calor. Era um lugar de isolamento. Era um lugar para eles aprenderem a conviver com Deus. E depois de tudo isso, Deus queria dar um descanso. Que nós alcançamos esse descanso, ou não alcançamos. Se até hoje você não tinha entendido qual é o teu descanso, passe a repousar. Passe a descansar no Senhor. E você estará debaixo dessa promessa que Deus fez na boca de Paulo. Hebreus 4, versículo 9. Ainda resta o repouso. Diga, eu alcancei esse repouso e a partir de hoje eu vou repousar no Senhor. E aí acho que a gente consegue compreender melhor a oração de Abacuque, né? Sim, ainda que o fruto da oliveira minta, 3 de Abacuque. Ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, ainda que a vide não floresça, todavia eu bendirei do Deus da minha salvação. Ele entendeu isso. Ele descansou. Ele descansou Antes no de fazer Senhor. essa oração, ele já entendeu isso, né? Ele já entendeu. Santo Deus. E o fruto da oliveira mentiu, ou o fruto da videira mentiu. Cristo é tanto o símbolo da oliveira, que é o Espírito Santo, né, nos 3 um só, como ele é a videira verdadeira. E o fruto da videira, quem foi? Um deles. Foi Pedro. Tu és um deles? Nem os conheço. Por 3 vezes. Nunca né? os vi. Olha o fruto da videira mentindo. Mentiu. O fruto da videira mentiu. Ainda que minta, eu falarei bem do meu Senhor. Mas, gente, não jogue a pedra em Pedro. Porque apesar de Pedro, significa pedra. Não joga pedra em pedra. É. Rimou, né? É. Pelo menos. Por quê? Há uns que saem brincando dizendo que Jesus permitiu de acontecer isso com Pedro, dele mentir por 3 vezes, até que o galo cantou, né? Porque Pedro tinha raiva do Senhor, tinha mágoa do Senhor. Porque só teve uma cura de sogra na Bíblia, logo a sogra de Pedro.
Vou ter que dar razão pra ele. A mulher estava morrendo já. Mas a verdade é porque Pedro não era convertido. Pedro não era convertido. Jesus, quando estava indo embora, já para o madeiro da cruz, perto de ser entregue, ele disse para Pedro: Pedro, quando te converterdes. Aí ele dá um recado para ele. Então, quer dizer, ele não era, né? Não era convertido ainda. Não era. Ele ainda era tudo isso que nós falamos. Ele era o que estava junto com o Senhor, que Se queria ver os sinais, relacionava. os milagres, isso. Conhecia as leis, os mandamentos do Senhor. Mas olha, quando te converterdes, De todo o teu coração. o que aconteceu? Ele se converteu. 120 dias depois. Nossa, precisou o Senhor Jesus partir, né? 120 dias depois. Ele se converteu. E ao se converter, ele pregou. E 3.000 almas creram nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. É. A diferença de um homem convertido no Senhor. Então, gente, nós demos algum exemplo de alguns varões do passado. Pegamos alguns exemplos bíblicos para exemplificar. Agora já não é o contexto geográfico que nós estamos falando da terra. O item da aliança já foi tudo isso que nós conversamos agora. Os propósitos de Deus dentro da aliança. Antes que o galo cante por aí, nós não neguemos, confirmamos de coração e de alma: eu sou cristão em Jesus Cristo. Vamos deixar o evangeliquez de lado. Vamos deixar a moda evangélica de lado. O evangelho, o cristianismo não é moda. É vida. É convivência. Perdoa a minha expressão de falar assim, meus irmãos. Mas hoje em dia, as pessoas querem se revelar como cristão com frases bem feitas em camisas. Sabe? Com adesivos. É a forma de identificar quem é crente. O verdadeiro crente, ele é revelado pela luz de Cristo nele. Pelas atitudes de cidadão do céu. De um homem e de uma mulher que no mundo de enfermidade, de aflição, de luta contra o inferno, uma luta contra as hostes espirituais da maldade, lutando contra seu próprio corpo, contra os homens, ele encontra descanso no Senhor. E a luz de Cristo que há nele resplandece, aparece. E alguém olha e diz: este é cristão. Então eu não é por ostentação, não é por vanglória. Se me pergunta: você é evangélico? Eu digo: sou cristão. Eu sirvo a Deus em Cristo Jesus. Então vamos fugir daquilo que nós falamos do evangelho oba-oba. Sou cristão, eu tenho camisa. É bonito uma camisa com uma frase interessante. Em teus passos, o que Jesus faria? É um pensamento bom de se pensar. Louvado seja Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. É uma parte da edição da palavra escrita na Bíblia. Mas por que deixar a Bíblia aberta dentro de casa? Deus não quer conhecimento e prática. Ele quer que ouça a sua voz. E aonde que se ouve a voz de Deus? Nós falamos, é na casa de Deus. É de cima da sua arca, do seu juízo, que ele fala, ele ensina, ele verbaliza, ele se expressa. Então hoje nós vemos o propósito do deserto. Eu passo pelo deserto. E quem aqui não passou e não está passando? Mas então, vamos focar o quê? Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir o que Deus tem a me dizer. Eu quero ouvir da própria boca de Deus. Quando nós amamos alguém, ou quando algum acontecimento é muito avultante, grande, e alguém, um terceiro nos conta, você fala: ah não vou acreditar enquanto eu não ouvir da boca dele. Enquanto eu não ouvir da boca dela. Não é assim que muitas vezes acontece? Você conhece a pessoa. Teu irmão te ofende. Mas foi teu irmão ou foi alguém que trouxe a notícia ao contrário? Não é assim? Não, enquanto eu não falar com ele, não ouvir dele, eu não vou tirar conclusões apressadas. Então é ouvir Deus, eu quero ver o que Deus tem para mim. O que Deus quer comigo. Eu descanso no Senhor, então eu recebo de Deus.
o repouso. E aí, Paulo dá o exemplo de como ele alcançou o repouso. Bati o bom combate, guardei a fé, venci minha carreira, só me resta o descanso na glória do Pai. Então muitos pensam e dizem, mas ninguém sabe quem vai ser salvo. E ele não foi curado, né? E não foi curado. Não foi curado. Não foi. O povo fala por aí que ninguém sabe quem vai ser salvo. É um engano. Os filhos de Deus conhecem a voz do seu Senhor. Ouve sua voz. E no mundo ele já toma postura de cidadão do céu. Paulo estava na carne quando ele disse isso. Bati o bom combate, venci minha carreira, guardei a fé. Só me resta agora o descanso, a coroa da vida eterna. Ele estava no corpo de carne. Ora, se eu não ter em mim a confirmação de que eu sou cidadão do céu, o deserto é inútil para mim. O deserto não serve nada para mim. Não me testifica de nada. Sofreu à toa. À toa. Não te comprova nada. Não. Jesus disse, examinai as Escrituras e cuideis em encontrar nela, ter nela a vida eterna. Então é no corpo de carne, estando no mundo, é que eu já alcancei a eternidade. E digo, não morrerei, serei transformado. O cristão, no corpo carnal, é uma redundância falar, mas ele não morre. Ele dorme. Descansa. Sabe quando o crente morre, o cristão morre, de verdade? Ele morre no concerto, na água do santo batismo. A hora que ele passa pelo batismo, o velho homem, o seu José, o seu Paulo, a dona Marta, a dona Rita, descendente de italiano, de espanhol, sangue quente, ou descendente de capixaba, do nortista arretado, que leva tudo no fio da espada, risca o asfalto e olhou torto, já está levando troco. Esse morreu nas águas do batismo. Foi a verdadeira morte. Aí levanta o descendente italiano, espanhol, o filho do nordestino bravo. Alguém bate e ele oferece a outra face. Alguém o persegue, ele não revida. Ele descansa no Senhor. Senhor, faz justiça. Tenha misericórdia, Senhor. Revela para ele a verdade. A maior vingança que um cristão pode pedir contra seu inimigo é que Deus converta ele. Você quer vingança contra teu inimigo? Peça para Deus converter ele. Quantos que ficam bravos com os que tiram sarro do crente? Eu sempre orei, Senhor, converta ele. Eu vejo como é bom ser crente. Como é bom sofrer. Ah, mas a gente na ira, a gente fala, Senhor, mata ele. Oh, meu Deus. Você Olha, entendeu? a nossa sorte é que Deus é muita misericórdia, né? E está nos ensinando. E olha, não é só prática. Hoje também é a voz de Deus falando através de um provado na terra. Né? Vamos pedir vingança, porque minha é a vingança, diz o Senhor. E a única vingança que eu posso pedir é essa. E Deus fez vingança com Paulo. Você não perguntou na aula passada quem foi Saulo? O que significava? Depois Paulo? Foi isso. Deus se vingou da melhor maneira possível da rebeldia, da ira, da fúria de Saulo de Taurus. Ele simplesmente... Temível, né? Simplesmente o homem que matava as cristãs grávidas, decapitava os maridos, simplesmente Deus falou, então eu vou te mostrar o que é a minha vingança. Você vai sofrer pelo amor do meu nome. Agora você será perseguido. Então, peça vingança para o Senhor contra os teus inimigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eles são inimigos pelas circunstâncias. Então, bem entendido, o propósito da terra, passando pelo deserto de conhecimento, e o verdadeiro descanso, não é guardar dias, meses e anos, porque o Pai trabalha, e eu também trabalho, dizia o Senhor. Então, irmão,
nós descansamos, mas não encolhemos os braços. É um descanso com sentido. Eu sinto que estou no descanso do Senhor. Nós devemos descansar como se tudo dependesse só de Deus, só dele. Mas trabalhar, ou seja, amar e orar como se tudo dependesse só de nós. Aí está feito o negócio. Aí você vai orar bastante, vai se humilhar bastante, vai estar sempre diante do Senhor. E é a tua forma de descansar. Nós não falamos que o médico cura, que o mestre ensina. Nós não falamos que os que têm poder de expulsar os demônios expulsam pelo Espírito. Mas nós dissemos que aquele que ora é filho. E muitos médicos não entrarão no reino do céu. Muitos que expulsaram os demônios, apartai-vos de mim que não vos conheço. Muitos mestres, conhecedores das Escrituras, não terão herança no Senhor. Mas o filho tem. O filho vai à casa do pai. O filho entrará e ceará com o pai e viverá feliz na eternidade. Glória a Deus. Descanse, mas ore também. Então encerramos o exame da Escritura Sagrada, descansando no Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo acrescentar ao que já fora dito, referente ao propósito final das alianças de Deus. Estamos na quinta aliança mosaica e vemos que a união de Deus com os homens, ou a relação esperada, não fora atingida. Lembrando que em Cristo a sétima aliança é também a última. Não há mais mediador, intercessor, como ele o próprio disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Referente ao estudo da permanência no deserto, seus períodos, acontecimentos, é necessário frisar que Deus também queria tirar a superstição que havia na cultura de Israel, porque vieram do meio de um povo pagão. E enquanto eles não conhecessem a Deus, pagãos seriam também. E é com tristeza que acrescento que nos dias de hoje estamos vendo ainda o crente pagão. Vejamos. Ouve-se dizer, propaga-se em rádios, internet, televisão, enfim, em todos os meios de comunicação, a cura através de rosas ungidas, panos ungidos, e há uma infinidade de matérias empregadas, água ungida, para efeito de cura e milagre. Pergunto eu, baseado em quê? Sim, sabemos que no passado Deus interagiu com objetos materiais, com a natureza, para atingir um objetivo, um milagre, uma demonstração da sua presença viva, veraz, ativa. E hoje nós conhecemos o que eu posso chamar de evangelho macumbado. Por quê? Porque anuncia-se, como já disse há pouco, a cura através de utensílios tirados da chamada Terra Santa. Ora, isso já fazia no tempo de Martim Lutero,
as indulgências, estas que ele combateu veementemente e estava inclusa nas suas 95 teses, perdão. E hoje as pessoas vão atrás dessas curas, desses elementos materiais para atingir benefícios não só espirituais, mas principalmente materiais. A aquisição de um bem, de um imóvel, de um veículo, de uma elevação profissional, de um cargo. Eu acrescento, infelizmente, se você pertence a um rebanho e está ouvindo esta gravação, e os membros ou os líderes a quem você tem por minarete para lhe guiar entre os mares e as ondas da vida, a fim de chegar no porto almejado da salvação, saiba que você e eles estão enganados. É lamentável dizer, mas é como um mudo ensinando a um surdo, orientado por um cego. Não se chega a lugar algum. Como diz a palavra, cego guiando o cego. O precipício é iminente. Vejamos. Moisés tinha o seu cajado. Deus fez uma obra através do seu cajado. Abriu o mar vermelho. Feriu a rocha, saiu água. Moisés levantou a serpente de bronze para que aquele que fosse mordido pelas serpentes ardentes do deserto olhasse para a serpente levantada por Moisés e seriam curadas do seu mal. Ora, vimos que Ezequias usou uma pasta de figo, indicada por quem? Por um profeta, Isaías. E houve uma cura. Vimos também no caso de Eliseu. Ora, Eliseu usou sal, prato limpo. Eliseu usou farinha para tirar morte da panela. O Eliseu, o profeta, ele fez uso de uma madeira de cabo de machado para fazer flutuar o machado, o ferro em si. O lenço de Paulo fez obra, a sombra de Pedro curava. E alguém pode contestar e dizer, mas se assim era, por que não pode ser agora? Caro ouvinte, Deus se usou do que estes homens tinham em mãos. Deus não fez destes ícones e dos seus utensílios amuletos para gerações futuras, porque de outra maneira ter-se-ia conservado o cajado de Moisés, fazendo milagres durante o período de 52 anos que Josué esteve à frente do povo. Ter-se-ia carregado a serpente de bronze para alcançar grandes milagres. Usar-se-ia farinha para grandes obras. Mistificaríamos o lenço de Paulo, que teria sido conservado por gerações. E o que faríamos com a sombra de Pedro? Haja visto que, se alguém te propaga em alto e bom tom que você está adquirindo uma rosa, um manto,
pedaço de um tapete, um lenço, seja qualquer matéria, qualquer coisa. Noutro sim te digo, nenhum dos utensílios usados por Deus a fim de instruir os seus profetas, nenhum sequer precisou de unção para ter poder. Precisou de unção para ser algo sagrado, para ser algo reverenciado. Não, Deus só usou o que eles tinham em mãos. Casualidade. Como diz Filipenses 2,13, Deus faz aquilo que Ele quer e quando quer. Acrescento ainda que já não é tempo de beber leitinho como gatinhos assustados. Sois filho do leão da tribo de Judá, então deveis ter a força do conhecimento do leão, a rigidez, a maturidade do leão. Unge-se porta, unge-se cama, unge-se tela de computador, unge-se mesa, unge-se escritório, unge-se. É unção para todo lado. Ora, lembra-te do que disse São Tiago: se estiver alguém dentre vós doente, chamai os presbíteros da igreja e ungi-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Reflita um instante, pare um momento, reveja seus conceitos. Computador, porta, escritório, lençol. Qual é a matéria inanimada que tem pecado? Se porventura a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoado. É inútil ungir paredes, ungir portas, como já foi dito. É preciso que o povo acorde, deixe de ser evangélico, deixe de ser crente e assuma uma identidade cristã verdadeira, consciente, liberal, onde os fluxos das ideias emanam do trono da graça de Deus, onde as raízes da sua fé está fincada na mente de Cristo, produzindo na terra frutos para a honra e glória do teu Senhor. Amigo, irmão, não faço para ofender, não faço para ofuscar este ou aquele, eu faço para que conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, apaguemos da nossa vida cristã, eliminemos de uma vez por todas e para sempre a ideia difundida, errada, equivocada sobre o plano, a ordem e o trabalho de Deus no meio dos homens. O Espírito Santo não está convencionado ao ferro, ao barro, à saliva, não está convencionado à madeira da cruz, a rosas plantadas na chamada Terra Santa. Não existe Terra Santa na terra.
há calcário, há minérios, manganês, ferro, aço, aos componentes que formam as camadas da terra, quer seja aqui, quer seja no Oriente Médio, é tudo natureza inanimada. Cidade Santa é uma prometida no livro do Apocalipse de João. Uma nova cidade de ouro, do mar de vidro, aonde está separada para a morada dos santos, que com palmas na mão subirão à glória de Deus, cantando um hino da vitória e sendo coroado reis e sacerdotes por 1000 anos. E depois, Cristo, deixando de ser dois, passa a ser um no Senhor, e com Ele viveremos na glória eterna. Que seja abençoada a tua peleja, a tua mente, que seja aplanado o teu caminho, e que essas palavras sejam como espada aguda que traspassa o sentimento da tua alma, e possas entender e compreender que Deus opera hoje e agora. Crê tão somente no Senhor, tu e tua casa. Sê fiel até a morte, e tereis certamente a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos.